introduzir mais e pegar essa vibe da pandemia para poder ter um contato maior com algumas pessoas e introduzir mais elementos no nosso trabalho. Aí o camarada faz a live, marca o dia específico, vocês, né, trabalha para estar disponível naquele momento. Aí você assiste naquele momento lá e depois o cara lança normalmente. Aí, pô, não vou mais acompanhar, né? Eu vou esperar depois. Aí eu acho que é isso que a galera tá meio fazendo. E presencial é muito melhor assim, né? Porque a gente pode conversar, explicar. Exatamente. Não, para As mim, pessoas não têm tanto conhecimento para poder assistir uma live e fazer o seu juízo das coisas e entender, né? As pessoas não têm todo conhecimento assim para poder fazer mas é aquele pensamento que a gente falou, né, pastor? Sendo realista, muitas pessoas elas estão mais interessadas em ter um certificado que, na verdade, adquiriu o conhecimento necessário para uma evolução pessoal, né? Quando eu cursei faculdade, fiz faculdade de História, muitos alunos que estavam estudando História, estavam fazendo curso de História só para ter o diploma mesmo, para poderem se manter na escola, né? Porque na época estava acabando o magistério, né? O pessoal precisava do diploma para poder se manter no magistério. Não, só o magistério não servia mais, né? Tinha que ter uma graduação, porque a lei tinha mudado. Então a gente foi cursar história, matemática, essa coisa só para ganhar o diploma mesmo, para garantir a sua estabilidade do concurso público. Né? Tanto que eu tinha professor de história, não sabia nem o que era história. Aprendeu história com letra E, né? História. Realmente. É uma parada. O que está acontecendo hoje? Tem curso de teologia aí, não sabe nada. Pastor, eu vou te falar um negócio. Na verdade, são todas as áreas estão assim. As pessoas hoje estão querendo. É aquele caminho fácil, né? Eles estão querendo o caminho fácil. Porque até na minha área mesmo, às vezes eu encontro com uma pessoa que tem a mesma formação do que eu, quando eu vou fazer uma pergunta básica, né? Buscar, né? Ver se realmente aquela pessoa tem um entendimento sobre algum debate que está tendo no momento, é uma rasura que você... Nossa. Se você aprofundar muito, a pessoa pula fora, né? Não, acaba afogando. Não tem que me chamando, nossa, cara chato, não sei o quê. Então não tem oportunidade. Bom, na última aula que nós tivemos, nós estávamos falando a respeito, né, de Deus, da diferença da criação do homem para os animais, as coisas que tem, né? Sim. Que cada ambiente, a sua espécie, deu serviço para duas espécies, né? A terra, o ar. Mas o ser humano não, ele foi criado pela mão de Deus, né? Então ele é completamente diferente. Estou vendo essa passagem aqui, ó. Essa posição exaltada. Olha, Cleiton. Eu mais chamo sua filha aí, por favor, que ela está atrapalhando aqui, ó. O filho já hora que apareceu as pessoas, sabe? Aí fica fazendo barulho. Menino de 5 de idade, já estava velho. Menino de 5 anos. Não é que meu pai, primeira viagem aqui, foi um pouco assim. Eu era mais novo, ele vai ficar empolgado. Agora, mais vezes, é mais chato, né? Depois do segundo, terceiro, você me conta, né, pastor? Ele bom, eu gosto demais de também. Eu lembro de ficar ele morando com vocês. Eu quero, já passei isso. Então, continuando aqui, ó. Essa posição exaltada ainda é demonstrada de forma poética nos Salmos, né, a respeito do ser humano, em quando Davi escreve uma exaltação das obras de Deus, dizendo: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? O fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre os teus pés lhe puseste. Ser homem só era menor do que Deus, né? E até hoje o homem só é menor do que Deus. Nada nesse mundo é maior do que o ser humano. Quando fala maior, no sentido de que questão de entendimento, de poder, de criar, de dominar, de administrar, né? Autoridade em si, né, pastor? Sim, e tem doido que fala que o homem vem do macaco. Como podemos ter vindo de algum animal bestial? Como nós podemos ter vindo e evoluir tanto distintamente, de forma tão distinta em relação a esses? Ó, o ser humano não consegue correr tão rápido nem para, inventou o carro, a moto, né? Não consegue voar como o condor ou a águia, inventou o avião, voa muito mais alto do que eles. Então, o ser humano superou tudo, cara. O
ser humano não tem força para levantar uma tonelada nem para ouvir da haste. Então, como que você pode comparar um homem e falar que o homem é uma evolução do macaco? Por que os animais evoluíram intelectualmente? Só nós. É muito óbvio, né, para se dizer que o homem veio da evolução animalesca. Né? A ciência moderna já nem fala isso mais, é uma ciência mais retrógrada. Mas... porque se evoluiu do macaco, porque não teve outras evoluções? Então, porque só o macaco que evoluiu. Só é o macaco que evoluiu, por quê? Então se você não sabe, falando que o homem só é menor do que Deus, o ser humano só é menor do que Deus, só está abaixo dos pés de Deus. Né? E eu acho interessante que Nabucodonosor, ele falando Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala assim, que ninguém adora outro Deus, e não há Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele fala que não há Deus maior do que o Deus deles. Ou seja, um rei, né, um imperador, Deus do mundo, que tinha todo o controle de todas as coisas do mundo, ele afirma que a partir de agora só se dará, só quem falar alguma coisa contra o Deus dele, né, contra o Deus dos 3 caras, vão morrer. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que só eu sou poderoso abaixo de Deus. Não existe outro Deus maior. Né? Ele se considera maior do que os deuses deles. Ele fala que só ele é menor do que Deus. Né? É Deus, o Deus desses homens. E ele deve estar essa glória devida a ele. Então, o homem, o ser humano, ele precisa disso. Né? Então, aqui, Imago Dei. Né? Imago Dei é o grande diferencial, a imagem de Deus, né? Da criação do homem. E é o que, por certo, diferencia o homem do resto da criação. Entretanto, o tema antigo, debates teológicos, pois historicamente não se chegou a um consenso a respeito desse termo. Né? O significado do termo, as palavras hebraicas de Gênesis 1, 26, 27, né? São Teslei, Demut, o equivalente às palavras gregas eikon e homoioses. Teslei significa imagem moldada. Né? Uma figura moldada à imagem no sentido concreto da palavra. Já Demut também refere-se à ideia de similaridade, ou seja, num aspecto mais abstrato ou idealístico. Então, se vê Deus num aspecto mais idealístico nesse caso aqui, voltado mais porque o ser humano foi feito a imagem de Deus, né? A questão de similaridade, e um aspecto mais abstrato ou idealístico. Passamos a nossa imagem conforme nossa semelhança. Né? Você pode apontar. Segundo esse autor aqui, ó, A7, o autor parece estar tentando expressar a ideia muito difícil, na qual deseja declarar que o homem, de alguma maneira, é um reflexo concreto de Deus. Ou seja, se você quiser olhar Deus de uma forma mais diminuta, de uma forma mais palpável, você olha para a imagem do ser humano, do homem, né? Que ele foi essa imagem e semelhança. Né? Tanto que Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar isso. Né? Qual que era o homem perfeito? O homem perfeito é Cristo. Então, forte, pastor. Forte. Para pensar sobre isso. Sim. A ver o que o pecado ele na vida do ser humano, né? O ser humano se auto-destrói e você é feito um pouco abaixo de Deus. Olha só. Verdade. Então, olha você, o ser humano se submete ao quê? A isso, a viver o pecado, a inscrição. Rapaz, o ser humano está muito sério. Né? Os aspectos envolvidos, né? Antes de definir, eu podia observar que tem informações relevantes para a compreensão concreta do termo teológico Imago Dei. Um aspecto aqui, ó, justiça original. A imagem de Deus na qual o enviado será dividido não na justiça original, que diz respeito a uma vida. Então, o perdão é o único instrumento que burla a justiça. Perdão por não? Nossa, demais. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, por quê? Porque, veja bem, quando você perdoa alguém, você deixa de exercer o que sobre ele? A justiça. Você está entendendo? O perdão é aquela parábola que tem, eu esqueci agora o capítulo do livro, mas é que é a palavra do Senhor que ele exerce o perdão sobre sobre o seu servo e ele não exerce a mesma ação sobre isso. Ou seja, né? Aí o cara fala, chora, né? Ele não sei quantos denários, 500 denários, né? Aparece o cara que devia 50 para ele vai lá e mete o sarrafo no cara. Ou seja, o perdão não é ser justo. Quando você perdoa, você faz justiça. O perdão ele é para poder burlar a justiça. Porque se fosse para você fazer justiça, essa pessoa perderia de alguma forma alguma coisa. Quando você perdoa ela, quando você perdoa ela, você deixa de fazer julgar, você não julga, você não faz justiça, você não faz nada.
Você simplesmente... Juridicamente, acontece na área jurídica hoje, porque existe um termo que é o perdão presidencial. Por exemplo, o presidente da República ele tem o poder de exercer, né, o perdão sobre qualquer criminoso. Ou seja, deixar de aplicar a lei, né? Exatamente, isso aplicar a justiça. O perdão é algo injusto. Ninguém que é perdoado merece. Olha só. É forte, né, Cleiton? É forte isso aí, pastor. Então, na palavra Magudei, mais Deus, justiça original. Então, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, Deus deixou de exercer sobre nós o direito que ele tem de nos condenar ao inferno. Por causa de quê? Por causa de Jesus não há lei, não há juízo, não há justiça sobre nós. Mas a justiça aí, ela muda, dá um termo e acabou, não tem justiça sobre eles, não tem juízo. Eu não vou condenar eles. Ou seja, Deus abriu mão de fazer justiça. Deus se responsabilizar para mim, para você, para cada um de nós. Nós vencemos, nós temos morrido. Nós já não existiríamos mais. Por quê? Por causa dos pecados. Mas Deus não exerce justiça no pecado, Deus exerce perdão. Deus exerce justiça sobre Jesus. Sobre Jesus. Hã? Forte, Jesus foi condenado por causa de nós. E nós não somos condenados. O apóstolo Paulo fala, nenhuma condenação há, ou seja, Deus não tem juízo sobre você e sobre mim. Nenhuma condenação há para aqueles que passaram da morte para a vida. Para quem passou da morte para a vida, só Jesus foi condenado. Jesus foi juízo no meu e no seu lugar. A gente está muito longe, pastor, na realidade, né? Falando muito longe dessa amor tão grande. Acabei de lembrar do nada, eu tive que dar, não. Eu escolhi dar, né? Não ia deixando na rua. O cara é desse tamanho assim, pensando para dois IPVA. Aí na hora que ele me fechou assim, eu dei uma buzinada para ele. Mas isso, querendo ou não, é um ato de avanço mesmo, rapaz. Sim, né? Você sei lá, você me deu uma fechada, eu dei uma buzina para ele e eu não xinguei ele, né? Mas eu dei uma buzinada e tal. E mostra o que essa questão? É uma eu quero exercer justiça própria, porque eu não consigo perdoar. Não, ele não merece isso não, ele tem que ser condenado, ou seja, justiça própria. Entende? Ou seja, nós queremos exercer justiça própria. Então, no momento que nós queremos exercer justiça própria, nós percebemos que fulano não merece nosso perdão. Fulano não merece justiça. Fulano merece ser condenado. Fulano merece ser... Né? Ou seja, então vamos lá, vamos fazer justiça. Não, fulano, não, ele não merece meu perdão, ele não merece meu amor, ele não merece... Cara, nós não temos como fazer justiça própria, Cleiton. Nós temos que abrir mão da justiça própria, porque se nós formos fazer justiça própria, não há perdão para nós, para mim, nem para você, nem para ninguém. Né? Na verdade, só existe um que está sentado no lugar de juiz, né? A gente não tem como condenar ninguém. É verdade, porque a única pessoa que foi condenada foi o filho dele, né? O filho de Deus. Então, a justiça original, ela põe o homem, né, no termo que diz respeito à condição do homem, criado em pecado. Esse fato tem grande respaldo escriturístico, né? Ou seja, a imagem de Deus na qual o homem foi criado, certamente inclui que normalmente se denomina a justiça original. Esse termo diz respeito à condição do homem, que foi criado sem pecado. Ou seja, o homem foi criado justo. Né? Ele foi criado justo, sem pecado, justiça original. Adão era o exemplo da justiça original. Jesus é a justiça de Deus. E ele sofre juízo por causa de nós. Então, esse fato tem grande respaldo escriturístico. Em Gênesis capítulo 1, 31, após a criação do homem, ele fala que tudo o que fez era bom. Tudo o que fez era bom. Não tinha nada de mal, né? Não, e no meio do caos, entre o caos, Deus estabeleceu sua luz para criar. Um estudo de base. A luz do Senhor é a base da criação de todas as coisas. Ele disse, haja luz, e a partir do momento que houve luz, começou a criar. Ele separação de duas trevas, e nas trevas o caos começa. A constituição natural do homem, não há dúvida de que o homem, Adão, que é homem, né, o primeiro feito do barro, ser criado, não há dúvida que o homem foi criado segundo a imagem de Deus. E até mesmo os aspectos mais naturais do homem derivem dele, ou seja, as faculdades intelectuais, sentimentais, moral, a evolução, né? No homem são reflexo de que Deus
é em primeiro lugar. Ou seja, tudo que o homem tem, reflete, ele reflete Deus. Uma palavra, claro, né? O homem está cheio do macaco, como se eu... Pelo amor de Deus. Algum tipo de gorila que ele não consegue das pessoas, né? Aquele macacão lá. Então, o que acontece? A Constituição se envolve o homem, né? Ou seja, é natural esperar que o homem, sendo criado mais de Deus, desfrute de uma condição espiritual. Deus é espírito. Espírito, quando fala em espírito, Deus é espírito, né? Os adoradores adoram espírito em verdade, sem ser o homem. Que aquele cara, o nome dele, filosofia, Michel Foucault, a mulher dele, achei mesmo. Ele fala essa questão da Constituição aqui, a Maria, ou seja, a essência não tem valor. O que ele quer dizer com isso? Que o homem tem que ser bruto, não espiritual. Porque Deus ele quer que controle a nossa essência. O que é a nossa essência? É a bondade, é o amor, a benignidade, essas coisas, sim, são a essência. Então, os nossos ensinos, o que mais vale, porque a palavra de Deus diz assim, Jesus fala assim lá, ele replicando, né, o livro de Gênesis, o próprio Jesus diz assim, nem só de onde viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus, ou seja, o homem vai viver só até da sua essência. Né? Da sua essência. Então, assim, o homem vem da sua essência. Mas esse pensamento humano, ele fala que o homem precisa voltar para a sua essência, mas ele fala como tem que se preocupar com a matéria, na sua totalidade, não com a sua essência. Né? Então se eu olho só para a minha matéria, para aquilo que eu sou, para a minha existência, não para a minha essência, eu vou me preocupar com o próximo. Não que o diabo fez, o homem pecou lá no Éden, não é lógico que ela não é teologia, mas levando para a antropologia, quando o homem pecou lá no Éden, o que acontece com o homem? Quando ele pecou lá no Éden, ele passou a preocupar só com a sua existência. Tanto que o diabo fala com Eva, e fala que, mente, Deus sabe que você não vai morrer, isso aí é balela, isso é conversa, só que isso é que se por acaso você não fica mais esperto que ele. Ou seja, ele fala assim, ó, poxa, quando Jesus fala assim, toda vez que Jesus fala assim, ó, se alguém te der na face direita, dá também o outro lado. Quem é que preocupa com o outro lado? Quem é que dá o outro lado? Aquele que olha para a essência, a sua constituição espiritual. Eu estou preocupado com isso. Jesus que a minha, toda a minha preocupação vai aumentar 45 centímetros. Você entendeu? Ou seja, o mais eu fico preocupado de manhã, o mais que eu fico preocupado com coisa, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, isso não vai mudar comigo. Por que eu devo andar só preocupado com a minha aparência? Jesus fala assim, vocês não veem as aves do céu? Os lírios do campo, que não plantam, não colhem, nem crescem. Porventura, vocês não são mais importantes do que eles? Como é que assim nessa passagem? Eu fui responsável por produzir o corpo. Será que eu não vou alimentar o que eu produzi? Definindo geral, de forma geral, é isso que você está falando. Então, ou seja, nós estamos vivendo hoje, o pregando das igrejas, está se pregando o quê? Existencialismo, não essência. Nós estamos tendo de né? Sartre, Jean-Paul Sartre e Foucault. Jean-Paul Sartre é que trabalha a questão do idealismo. Jean-Paul Sartre. Então, a filosofia de sartriana, a filosofia sartriana, dentro dele, estamos falando desse construtivismo, não é mais a essência de todas as coisas, é o provedor que supre somente, uma vez suprido por Cristo, o resto eu dou conta, né? Uma vez que eu deixei Jesus, o restante é o a barriga estando cheia, meus problemas resolvidos, não se comigo, não. Eu só cuido de Jesus não é mais o Senhor, tanto é que você vai ter que seguir a tal ponto que tem aparecido Apocalipse, em Apocalipse 3, esse é o ordem bate. Os problemas cheios de poder dele. Capítulo 20 está fora dele. A fala da assim, não é? Então, o trabalho do SZ, ele não quer que você esqueça Deus. Aí você vai isso. Isso que eu estou falando hoje, né? Um professor na nossa aula, um jarro bem grande, uma pedra do jarro bem grande das pessoas. Vocês acham que o cara vai jarro? Não, nunca não. Comi. Tem alguns assim, olharam, suspeitos, ele perguntou, o que vocês acham? Você acha que vai jarro? Acho que não. Ele falou, eu perguntou. Eles vão dizer, mas quem vai agora? Eles não tem nada, eles têm que falar aqui. Ah, não, perdão. Aí ele pega e fala assim, vocês acham que se eu colocar nele? A pedra. Não. Colocar ele, depois pôr a pedra. Não. Se eu pôr a areia, vai deixar. Não. Assim também, se você colocar Deus em meio da sua vida, as demais coisas vão caber. Se você colocar as mais coisas em primeiro lugar, a pedra nunca vai caber. Nossa, vai entrar. Analogia perfeita, hein? Cara, não vai comigo. Então. Irei para a analogia do cara. Muito... se você colocar Jesus, não cabe. Porque você é Jesus, esse ouro que está tendo lá, ele compra dele, o ouro é fora de Deus. Então, por exemplo, nós estamos buscando querer enxergar de gente e esquecendo que adianta eu crescer só de forma numérica, que adianta crescer só de forma numérica, eu crescer de forma integral. A igreja precisa crescer integralmente, não só numericamente, como está acontecendo hoje, Cleiton. Hoje a igreja está crescendo numericamente, não de forma integral. Esse grupo familiar começou com
no máximo começou com umas 8 pessoas. Sim. Aí a gente chegou a ter uma quantidade considerável. Teve reuniãozinha lá de grupo familiar que teve 30 pessoas. Muita gente, hein? Aí, assim, acaba que a gente vai conversando, né? Aí as pessoas, elas engrandecem naquilo, se engrandecem naquilo, né? Uhum. Porque, assim, a proposta é o quê? Reunir pessoas, compartilhar o evangelho, todo mundo crescer junto e pronto. Não precisa ter placa de nada e tudo, né? Não, As não. pessoas já querem botar placa, né? Começa Aí primeiro, a proposta começa dizendo o quê? Vamos montar um grupo, porque nós não vamos mexer com esse negócio de igreja, não. Aí quando cresce, gente, eu tô ah, achando que vai ser melhor a gente montar alugar um salão, né? O que vocês acham? aí o que acontece? Eu sempre questionei a questão seguinte: por que nós nos reunimos, né, para amadurecer esse grupo, né, através do discipulado, né, o estudo da palavra mais profundo, em vez da gente estar. Oi. Às vezes as pessoas estão, na verdade, assim, se iludindo, né? Rapaz, quando eu falei sobre discipulado, um monte de gente pulou dessa altura, assim, né? Porque não quer Não, o negócio é discipulado. fazer o Agora, grupinho, né? Grupinho de agora amigos, bater festa de papo. final de ano, festa de isso, festa daquilo outro, jantarzinho é que é um monte. Aí eu olhei assim, sabe uma coisa? Eu vou ficar nesse negócio aqui mais não. Porque a gente quer um aprofundamento, né? Quer criar fundamento, né? E as É pessoas aquilo, querem. Cleito. É aquilo que a pessoa faz, né? Ou seja, eu fico vendo muito youtuber, né, criticando a igreja, esses movimentos religiosos aí, eles estão fazendo coisas, saiam disso, mas compre meu livro, porque no meu livro Ah, você vai fazer o curso de teologia, onde você vai aprender. Eu tenho aí um vídeo aí, seja membro do meu canal, onde você, nesse membro, sendo membro, apenas R$ 10, você vai ter informações, ou seja, sai da igreja e vem para o meu grupo, onde mas, você vai me manter, você vai ser membro, vai pagar só R$ 10. pastor, não sei eu não sei uma instituição lá de São Paulo, não sei como é que consegui meu telefone. De vez em quando eu recebo um SMS dessa instituição, eles mandando para mim SMS, me chamando para fazer o curso de teologia com eles lá e me prometendo ser ungido pastor. Aí eu mandei uma vez para eles uma pergunta: quem te falou que eu acredito que curso de teologia leva alguém a ser pastor? Você não tem vocação, meu amigo. E quem te disse que eu tenho ou não vocação? Quem são vocês para dizer quem são vocacionados ou não a isso? Ninguém nunca me respondeu. O pessoal o negócio é o seguinte, né, Cleiton? O que vale hoje é o marketing, né? Nossa, O que cara. vale hoje é o negócio, é o conquistar, é o ganhar, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo isso. Nós estamos vivendo um momento aí onde a gente está, tudo é negócio. O cristianismo virou um negócio, um grande negócio que está dando certo para muita gente. Minha esposa hoje estava me perguntando, amigo, eu não entendo, a gente prega a palavra de Deus, a gente seja de forma honesta, por que nossa igreja não cresce? Porque nossa igreja não tem marketing, nossa igreja não trabalha na perspectiva de que as pessoas vão para lá para poder ficar rica, a gente não trabalha na perspectiva de ser um lugar, você trabalha muito a palavra de Deus, você ensina muito dentro da palavra de Deus, e isso não agrada muita gente. Né? Inclusive, já me repreenderam várias vezes. Você não pode falar, pastor, só acha que o povo está preocupado com o céu, o povo quer ouvir palavras que dão solução para a vida delas. Você igreja Meu não cresce. Deus. Você acha que você vai ficar pregando sobre o céu? O que quer saber de céu? O cara chega aqui com o casamento dele arrebentado. Pô, mas aí então vai fazer um curso, pô, faz um curso aí do Ministério de Família aí, ó, Ministério de Casais, para atender o cara, mas a palavra que dá direção, direciona, tem que confrontar as pessoas. Pois é, pastor. Os caras não querem saber de negócio, não, pastor. O cara quer saber de vir para a igreja, porque está com um problemão na vida dele lá. E aí ele vem na igreja no âmbito, no intuito de amenizar essa dor dele, de achar uma solução ao problema dele. Por isso É que o o cara. paliativo de novo. Você entende? É aquilo que as pessoas estão sempre fazendo. Não que Cristo não possa ajudar você a mudar seus comportamentos, que Cristo não possa direcionar você a viver um relacionamento melhor, uma vida melhor, mas o problema é que Jesus sempre vai ser apresentado como o homem do pão e do peixe. Entendeu? Se chamar para comer da minha carne, beber do meu sangue, tô fora, meu amigo. Se eu lá sou antropófago,
né? Eu não como carne nem bebo sangue não, de ninguém, não. Então, Jesus ele está fazendo um milagre, mas quando ele convida a ter comunhão, a viver da vida que sai dele, que emana dele, aí todo mundo pula fora. Estou muito bem com a minha vidinha, o senhor me ajuda aqui. É que nem aquele cara, você já viu aquele cara que você... ele me empresta 5 mil reais aí, cara, para eu resolver meus problemas. Aí você empresta, o cara fala, ó, não vou te emprestar, não vou te dar, porque você não vai ter condição de me pagar. Aí eu estou te dando 5 mil reais. Daqui um ano você encontra com o cara, ele está pior do que ele estava antes. Porque ele não precisa de dinheiro para resolver os problemas dele, ele precisa se organizar. Ele precisa ter uma direção na vida dele. É que nem muitos caras estão indo para a igreja para resolver problema de casamento, resolver problema financeiro. Ele não precisa de resolver problema, ele precisa mudar de vida. Porque uma vez que ele muda de vida, que ele vive uma vida de temor... Atitude diferente, né, pastor? Ele vai ser um pai melhor, vai ser um esposo melhor, ele vai ser um trabalhador melhor, ele vai se organizar financeiramente melhor. Então, não adianta eu chegar, Cleiton, e dar para você o que você precisa. Você entende? Eu preciso fazer com que você aprenda a viver. Aprenda a viver. A gente volta na questão do arrependimento, né? Arrependimento, a palavra arrependimento ali, ela é literalmente mudança de direção. Sim. Então, não adianta você receber a bênção que você quer receber enquanto não é direcionado na forma errada. Exatamente. Você, na verdade, a melhor bênção que você tem que receber é você ter a revelação de que você está andando na direção errada e você começar a andar para o lugar certo. Exatamente. Então, a constituição do homem espiritual não é porque o homem vai viver no mundo invisível. É porque o homem vai olhar para a sua essência. Qual é a essência do homem? Deus. Né? Se Deus é a essência do homem, então me diz uma coisa aqui. Então, como é que o homem deve viver? Ele deve viver aquilo que Jesus Cristo ensinou na palavra dele. Ou seja, não é só para mim, não é só de pão, nem só de carne, né? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se alguém te der na face direita, dele também a outra. Então, o homem espiritual não é um homem que age segundo as suas emoções, mas um homem que age segundo aquilo que ele foi constituído. Né? Então, nós somos constituídos segundo a imagem de Deus. Nós temos que procurar agir com isso, por causa que agora Cristo habita em nós. Né? Aqui, ó, vida infinita. Parece um pouco contraditório afirmar que o homem... Eu falo homem, mas é no sentido de genérico, não generalizando, né? Só homem, mas no sentido humano. Vou dizer, então, assim, o ser humano original, né? Parece contraditório afirmar que o ser humano original desfruta de uma vida sem fim, pelo fato de não estar presente hoje em algum lugar da Terra. Ele parece mais contraditório ainda do que quando notamos que não existe referência a outro ser que não morre a não ser Deus. Então, ou seja, o ser humano, a partir de agora, o que ele precisa entender? Que ele está em Cristo Jesus. Ele precisa entender que uma vez que ele está em Cristo Jesus, ele é eterno. E ele vai ser eterno não por causa da sua permanência na terra, mas por causa da essência, daquilo que está dentro dele, do seu interior, que vai nascer. Então, o homem espiritual, Cleiton, não é o homem que vive no mundo da lua, só andando, não, mas é o homem que vive pela sua essência e não pela sua natureza carnal. Então, qual que é a sua essência? Né? A sua essência é o que tem de melhor dentro de você. É isso que tem que predominar em mim e em você, em cada um de nós. Essa vida é eterna. O próprio Paulo escreveu lá no 1 Coríntios capítulo 13. Agora, 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O maior delas qual é? O amor, a essência. Aquilo que faz com que eu suporte todas as coisas, ainda que eu tenha, se não tiver amor, de nada valerá. Né? Porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor jamais acaba. Né? Então, a definição do termo, segundo o conceituado teólogo Carlos Oswaldo Pinto, lá, que ele é PhD, né? A definição de imago Dei é a personalidade termófica que dependente, manifesta em estrutura relacional e domínio. Então, ou seja, é aquilo que Jesus Cristo falou, né? Qual que é a imagem de Deus?
É aquilo que Jesus Cristo fala lá, ó, que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Se você não adora em espírito e verdade, você não está vivendo a imagem de Deus. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ver o reino de Deus é desfrutar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Acabei de falar. É a vida essencial de Cristo em nós. A antropologia bíblica tem essa definição de imago Dei dentro dessa estrutura, né, de explicação. Imago Dei, constituição natural justiça original, constituição natural do homem, constituição espiritual do homem e vida infinita. A imagem de Deus é isso. De acordo com essas referências aí que a gente pode tentar trazer um conceito para se entender melhor, né? A definição do termo aí deixa por conta desse teólogo aí, né? Então, o que é imago Dei? A imagem de Jesus Cristo, né? Em nós. Amém? Bom, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua, tá? Aí, depois, se você quiser depois aí fazer um relatório, uma coisa só para manter para você mesmo, para entender esse conceito aí. Semana que vem a gente retoma essa aula na quinta-feira aí. E se quiser, talvez a gente monta um grupo, um debate aí, para tirar algumas informações das pessoas, marcar com os alunos aí um dia, marcar um debate no Zoom sobre esses assuntos aí, tá bom? E cada um Tranquilo, tem a pastor. contribuição de cada um.